Oiê, eu sou Luana Ferreira e esse é mais um vídeo pro canal. Roda a vinheta! Então, esse é o 6º vídeo dessa saga falando sobre a minha saúde. E esse vídeo não vai ser falando sobre uma cirurgia, ao contrário dos outros 5 vídeos. Se você não viu os outros 5 vídeos, eu lhe aconselho a assistir, porque aí você vai entender melhor do que por tudo que eu já passei até agora. Então, esse vídeo é contando sobre uma coisa que nem o título fala, uma doença sem nome, sem rosto, mas que está lá. Porque eu não fui ainda diagnosticada certamente, mas tem indícios desse possível diagnóstico. Mas eu vou lhe contar como tudo começou. Tudo começou em 2018, bem cedo, eu tinha 14 anos. Eu comecei a sentir as minhas mãos muito frias e meus pés também muito frios, mesmo no verão. É normal sua mão e seu pé ficar frio no inverno. Mas, tipo, mesmo no verão daqui, minha mão sempre estava fria e meus pés também sempre frios. Então a gente foi no médico. A gente, como eu digo, eu e minha mãe, porque eu ainda era de menor, né? 14 anos. Fui na médica. E daí ela falou, olha, tem uma síndrome que se chama Síndrome Raynaud, que você pode estar, mas precisa fazer exame para ter certeza. Então eu fui no médico de vasos sanguíneos e daí ele fez uns exames e falou, você realmente pode estar com essa síndrome, mas a gente não pode diagnosticar aqui. Você tem que ir para... pode ser uma síndrome secundária por causa de alguma doença autoimune, porque eles fizeram um teste de anticorpos e deu um anticorpo específico que se chama, eu chamo ele de ANA, porque ANA, que no caso seria ANA, deu positivo e elevado. Mas ele por si só não diz nada. Então eles falaram que pode ser uma síndrome secundária por causa de alguma doença. Então vá no médico de doenças reumáticas. Eu fui lá, fiz exames, e eles falaram, realmente pode ser por causa de uma doença secundária, então você vai ter que ir para o hospital. Aí eu fui no hospital, fiquei internada uma semana, fiz exames e tudo mais e tal. Aí veio um médico que falou assim, olha, seus vasos são muito finos. E tem um tratamento que a gente pode fazer, que a gente injeta um líquido nas suas veias. Isso vai queimar muito, vai doer muito. E você pode morrer. Mas seus vasos, mas é só uma possibilidade. Mas seus vasos vão se esticar, ficar maiores, né? Eu tenho 14 anos, como é que você fala isso pra uma menina que tem 14 anos? Então eu fiquei muito assustada, minha mãe também ficou muito assustada. Aí veio depois o médico-chefe e falou, não, você não vai precisar fazer isso não vai precisar fazer isso não. Tipo, ele não precisa fazer isso que o médico falou. Tá tudo certo com você e volte para o seu médico. Voltei lá e ele fala, não, você tem essa síndrome, mas descartaram a possibilidade de ser por causa de uma doença autoimune. Como eu não falava tão bem alemão na época como eu falo agora, eu não entendi ao certo dessa parte da doença autoimune que eles estavam falando, porque eles só falavam tipo doença, eles não falavam autoimune, eles só falavam tipo doença. Aí eu não entendi muito bem do que eles estavam falando. Cheguei na minha médica geral, clínica geral, e perguntei, tipo assim, e aí, como é que deu? Aí ela falou, não, você só tem essa síndrome mesmo, mas tipo, é sua mão e pé gelado, você pode viver com isso pro resto da sua vida e não vai lhe atrapalhar em nada. Aí eu fiquei assim, se não vai me atrapalhar em nada, então tá tudo certo, né? Depois disso, eu passei por todo o processo que eu contei nos outros vídeos, das 5 cirurgias. E em 2024 eu decidi trocar de clínico geral, porque a minha médica, como eu falei nos outros vídeos, sempre que eu sentia uma dor, ou era estresse, ou era alguma coisa que eu comia, eu já não estava mais acreditando naquilo, então eu decidi trocar de médico. E foi a melhor decisão que eu já tomei, eu não me arrependo disso. E nisso eu pedi o meu prontuário, né? E aí eu resolvi ler o meu prontuário.
E lendo meu prontuário, eu vi esse negócio da doença autoimune. E eu fiquei assim, estranho. Eu não vi nenhum negócio da doença autoimune, eu só vi que em um dos testes que eu tinha feito tinha dado alguma coisa positiva. E eu nem sabia o que é que tinha dado positivo. Então eu fui na minha nova clínica geral e falei pra ela e perguntei, olha, o que é isso desse teste positivo que deu aí? Aí ela falou, não, você não foi em outros médicos pra falar sobre isso, o que é que deu? Aí eu falei, não. Aí ela falou, não, isso é por causa de uma doença autoimune. Aí eu falei, tá, e o que é que eu faço agora? Aí ela me passou um encaminhamento de novo para uma clínica de doenças reumáticas. Eu fui lá, fiz o exame, tudo mais e tal. Aí eles falaram, não, esse anticorpo realmente tá alto. Tinha dado 1 para 640 e o normal é 1 para 80. Então, tipo, tava super elevado. Aí eles me passaram para uma clínica de doença autoimune e doenças reumáticas. Só que essa clínica foi meio estranha. Eu vou contar como é que foi nessa clínica. Eu cheguei lá, eles fizeram só, me perguntaram o que é que eu tinha. Eu falei tudo, 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 tudo. Todas as dores que eu sentia, dores nas articulações, dores nas juntas, dores nas mãos, dores na barriga, dores nos pés, as mãos frias e os pés também frios e tava ficando roxo agora. Então eu contei tudo. A médica falou assim, nossa, é muita coisa, então vamos fazer exame. Eu fiquei lá internada, né? Já tinha ido pra se internar mesmo. Aí eles fizeram o exame, magicamente, até esse anticorpo que sempre dava positivo elevado, deu normal nessa clínica. Aí eu fico no quarto com uma mulher que me conta a seguinte história. Ela disse que quando ela era jovem, ela sofria muito com uma dor nas articulações. E ela falou que ninguém conseguia diagnosticar isso. Até que ela foi nessa clínica e depois de 10 anos, ela disse que foi nessa clínica onde eu estava e ela também estava. E ela foi diagnosticada por um professor que diagnosticou ela com essa doença. E durante a estadia dela lá, ou quando eu estava, depois de 10 anos que se passou do diagnóstico dela, ela recebeu a notícia de que ela tinha sido diagnosticada errada. Que ela não tinha essa doença, que na verdade ela tinha outra doença, e por isso que ela ainda tinha voltado a sentir as dores, porque o medicamento não estava fazendo efeito. Eu já estava achando muito estranho. Depois que eles me falaram que deu tudo certo no meu exame, que não deu em nada, foi que eu achei mais estranho ainda, então eu não confiei em nada do que deu nessa clínica, porque magicamente todo mundo ficava saudável nessa clínica. Então, eu voltei, né, pro consultório da médica de doenças reumáticas. Ela falou, olha, eu já fiz tudo que eu poderia fazer por você aqui, não tem mais nada que eu possa fazer, se alguma coisa mudar, você volte. Foi que eu, ano passado, comecei a ficar com uns carocinhos em cima do pé. E esses carocinhos doíam muito, ao ponto de eu não conseguir ficar nem de meia, que doía muito. Então eu voltei lá. Ela falou, e eu também fui numa dermatologista primeiro, e a dermatologista falou que era uma coisa aí que eu vou deixar o nome. Ela falou que era isso, mas tipo, minha mãe já teve isso e sumiu sozinho. Eu poderia ver claramente que não era isso, porque minha mãe já teve, e eu sabia que não era igual. Eu tava com um caroço em cima do dedo aqui, um aqui no dedão e muitos nos pés. E ela falou que era isso, então eu fiquei assim, eu acho que não é isso não. Aí ela disse, você tem que procurar um cirurgião geral e falar que é isso, toma encaminhamento. Eu fui no cirurgião geral, mostrei, o cirurgião geral falou, não é isso, você não tá com isso. Isso é uma doença de pele. Você não tá com isso, você tem que ir no dermatologista. Eu falei, eu já fui. E tá aqui o diagnóstico que ela deu. Aí ela falou, então volte lá, porque não é isso. Então, eu voltei no consultório, né, da médica de doença reumática, porque ela falou se alguma coisa mudasse, eu ia lá. E era pra ir lá. Então eu fui e ela olhou, ela falou, olha, não parece nenhuma doença reumática, parece mais uma doença de pele. Você tem que ir no dermatologista. E tem uma clínica na sua cidade vizinha que é especializada em doenças de pele e doenças autoimunes. Então eles podem lhe ajudar.
Aí eu pensei assim, pronto, maravilhoso, vou para essa clínica. Vocês podem me dar encaminhamento? Não. Só quem pode lhe dar encaminhamento? Dermatologista. Então, eu liguei para minha dermatologista, falei para ela, olha, eu fui no médico que vocês falaram, fui na de doença reumática e eles falaram a mesma coisa. É doença de pele e eu preciso de encaminhamento para tal clínica, tal hospital. Eles, não, a gente não pode fazer isso. A médica já lhe deu o diagnóstico, volte aqui. Aí eu falei, tá bom, quando é que eu posso voltar? Aí elas falaram, agora só em junho, porque não tem mais consulta. Aí eu fico assim, como assim? Eu preciso disso agora, não tem como esperar pra ter junho. Ela falou, mas eu vou falar com a médica. Aí ela falou com a médica, aí, adentro que quando a médica me deu esse diagnóstico, ela não passou nem 5 minutos comigo no consultório. Ela só olhou, falou, é isso e pronto. Aí ela falou com a médica, depois ligou pra mim de novo e ela falou assim, olha, a médica disse que ela não vai lhe dar encaminhamento pra isso, que ela não vai mais lhe consultar, porque ela já lhe deu encaminhamento e ela já lhe deu um diagnóstico, é isso, e ela não vai mais lhe consultar. E eu fico assim, como é que um médico se recusa a se consultar um paciente? Que história é essa, pô? Tipo, como assim? Aí eu, tipo, pra não me estressar mais, procurei outro dermatologista, graças a Deus encontrei um dermatologista muito bom. Ele olhou, viu os caroços até com uma lupa, assim, ele olhou. Isso ficou meio estranho. Ele olhou os caroços com a lupa pra ver de perto. Aí eu expliquei pra ele, né, que eu tinha essa síndrome. Aí ele falou, foi muito importante você dizer essa síndrome. Aí tiraram sangue. Foi até complicado pra tirar sangue, normal, sempre acontece. Aí eles tiraram sangue e marcaram outra consulta e ele passou um creme pra eu passar no meu pé, pra ver se os caroços sumiam. Sendo que eu passei 3 vezes esse creme e os caroços ficou com uma mancha roxa. Aí eu falei assim, não vou mais passar o creme, porque agora tá com uma mancha roxa, né? Pensei que fosse por causa do creme. Aí eu fui no médico depois pra pegar o resultado do exame de sangue. Aí ele falou, olha, deu positivo pra esse anticorpio, que é o Benituana, que eu já sabia. Aí ele falou, você provavelmente tem uma doença autoimune que tá afetando sua pele. Então eu vou passar o encaminhamento para você para essa clínica e você marca consulta lá e para ver o que é. E ele me aconselhou que essa clínica é muito requisitada, tem muita gente indo lá. Ele disse, vá tirando fotos. Eu tenho um álbum de fotos do meu pé. Vá tirando fotos, porque se você chegar lá e não tiver mais com isso, pelo menos você tem as fotos para mostrar. E eles acreditam em você fazer exame, né? Então eu passei, tenho um álbum de fotos, continuo tirando fotos todos os dias do meu pé. E daí, é isso. Eu ainda tô procurando um médico. Eu tenho agora uma consulta nessa clínica, né? Pra ver o que é. Toda vez esse anticorpos dá elevado. Eu tenho todo o histórico de cirurgia que eu já passei. Essa dor na barriga que não passa. Essas dores que, tipo, são estranhas, que não condizem com a minha idade. Eu tenho 21 anos. Mesmo assim, acontece de eu sentir todas essas dores. E os médicos não têm explicação. E assim que eu chego neles e falo, olha, tem suspeita de doença autoimune. Eles já falam, mas você tem que procurar um especialista, eu não posso lhe ajudar. Aí ferrou. Aí eles não fazem nem exame e, tipo, fica nessa. Aí eu também fui no... Eu perguntei à minha clínica geral a seguinte coisa. Olha, eles suspeitam de doença autoimune por causa desse anticorpo. Esse anticorpo não pode dar elevado por causa de alguma outra coisa? Ela falou, sim, pode ser a síndrome que você tem. Eu falei, então pronto, não é essa a explicação. Ela falou, não, porque os médicos dizem sim que você tem uma doença autoimune, só não está no estado de ser tratado ainda. Aí eu fiquei pensando, e quando é que vai chegar o estado de ser tratado? Depois que eu passar por 20 cirurgias? Ou, tipo, quando chegar ao ponto de isso colocar minha vida em risco? Eles vão querer saber o que é. Porque até agora ninguém quer saber o que é. Eles não procuram saber o que é, eles só falam tipo, você tem uma doença autoimune, mas não querem saber qual é. E eu conversei também com um médico online, ele também ficou frustrado e irritado, falou que os médicos precisam fazer tal exame, ele me deu uma lista e falou que tipo, que é muito importante eu ter o diagnóstico,
minha psicóloga falou a mesma coisa, que é super importante para mim ter um diagnóstico para poder tratar e eu conseguir fazer um tratamento psicológico que vá me ajudar. Mas por enquanto que não tem um tratamento, que não tem um diagnóstico, a única coisa que eu posso fazer é confiar em Deus e acreditar que em breve tudo isso vai passar, que em breve eu vou receber a vitória de ter o diagnóstico. Eu sei que eu tenho uma doença autoimune, só não sei qual é, mas é muito provável seja uma doença autoimune sistemática por causa dos resultados que deram no exame de sangue. E a única coisa que eu posso fazer é esperar que um dia algum médico vai se interessar em saber o motivo dessas dores todas. Pode ser o próximo médico que eu vá me consultar, como pode ser o médico depois de anos, mas não se sabe. E eu continuo nessa luta, continuo nessa guerra, mas vou continuar louvando, vou continuar orando, continuar acreditando em Deus, porque eu sei que a vitória é certa. E eu tenho plena certeza que sem Deus eu não teria conseguido passar por tudo isso. Então, eu sei que em breve a vitória vai chegar. Não sei quão breve será, mas eu sei que, tipo, cada dia que passa, cada minuto que passa, é um minuto mais perto, é um dia mais perto da vitória chegar. Então é isso que me mantém, é isso que me fortalece e é esperar. Eu tenho uma doença autoimune que ninguém quer saber, ninguém quer descobrir qual é. E eu só posso dizer isso, que eu tenho uma doença autoimune. Mas esse foi o vídeo, espero que tenha dado para você entender um pouquinho de toda a minha situação, de como essas coisas. É um vídeo sério, né, que nem os outros 5, e essa saga ainda não acabou, ainda vai ter mais vídeos sobre isso. E eu vou levar vocês enquanto der, enquanto tiver tudo acontecendo, falando pra vocês atualizações. Pra isso, curte, se inscreve, ativa o sininho pra ficar ligado nas coisas que estão por vir. E me segue nas minhas redes sociais, que lá eu posso postar em mais ou menos tempo real do que tá acontecendo na minha vida. E é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e me ajuda aí. Sou uma pessoa doente, então me ajuda aí, se inscreve. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo e tchau!